O que é o sincericídio? É uma palavra que foi inventada há algum tempo que mistura um suicídio com a sinceridade. O que significa o seguinte: muita gente gosta de falar o que pensa, e isso não é admissível no mundo politicamente correto como esse que nós vivemos hoje. Você pode ter até uma opinião um pouco mais ousada, mas você deve pensar antes de falar, porque você pode estar ferindo as outras pessoas, além, é claro, de estar cometendo um crime de difamação, injúria ou calúnia. O ex-presidente Jair Bolsonaro sempre era muito direto, muito assertivo em algumas colocações, mas isso ele exagerou um pouco em alguns comentários feitos durante o seu mandato. Isso abasteceu, municiou os seus adversários e vários eleitores que, em cima da hora, acabaram decidindo em não renovar a sua permanência no Palácio do Planalto, exatamente por essa característica marcante, né, do ex-presidente falar aquilo que lhe vinha em mente. Muito bem, o presidente da Argentina, Javier Milei, é de uma linha ainda mais dura do que o ex-presidente Bolsonaro, e ele chamou de corrupta a mulher do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Está causando um problema internacional, né, bilateral entre Espanha e Argentina. E o Milei, além de não se desculpar por atribuir à mulher do primeiro-ministro a fama de corrupta, ainda deve ir à Espanha na próxima semana, onde se encontrará com meios universitários, meios políticos, enfim. É uma confusão danada. E isso vai trazer reflexos nas relações econômicas entre a Argentina e Espanha. Ou seja, a gente deve pensar, antes de falar alguma coisa, mesmo que seja a nossa real convicção, para não criarmos uma cilada para nós mesmos. Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, 22 de maio, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E olha, no segundo bloco do nosso programa, a participação será de Leilani de Paula, e hoje ela tratará do tema de saúde mental, até porque os Jogos Olímpicos da França, de Paris, irão acontecer agora na metade do ano, e a saúde mental dos atletas tem sido muito discutida. Isso já começou em Tóquio, mas agora ganhou mais relevância. Vamos abordar a saúde mental de praticantes de atividades físicas. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Grande abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira.
Bacana. E você sabe que hoje eu vou puxar por um tema, Zé, ainda falando sobre saúde mental, daquela Simone Biles, né, que foi a primeira grande ginasta, né, que teve problemas severos. Inclusive, ela perdeu durante um salto o senso de orientação. E ela ficou muito preocupada que ela poderia sofrer, inclusive, um acidente de proporções graves, né, Zé? É verdade, Beto. Essa menina, né, quando muito jovem, ela teve problemas também com assédio, né, Beto? Ela sofreu assédio sexual, de um treinador que ela teve, e mesmo assim, com todas as dificuldades, ela conseguiu ser a melhor ginasta do mundo, né, Beto? Mas, como você disse, durante a última Olimpíada, ela teve problemas, sim, né? E acabou por desistir de várias provas, né, Beto? Porque não estava bem mentalmente, né? Depois disso, ela voltou aí, Beto, a treinar, a conquistar grandes resultados, e é sim uma grande atleta que deve fazer aí também uma excelente Olimpíada neste ano agora, como você disse, na metade do ano, lá na França, né, em Paris. Mas é um problema, né, Beto? Realmente, eu acompanhei, né? Sempre a Leilani aborda isso, a importância de você ter uma mentalidade boa, de estar sempre é, tentando preservar essa mentalidade, né, Beto? Para poder ter bons resultados também em tudo que a gente faz, né? Se você está com algum problema nesse sentido, é lógico que nada vai sair do jeito que a gente pretende, né, Beto? E um caso agora envolvendo o futebol, um caso recente, foi o próprio Cássio, né, goleiro do Corinthians, que o que acelerou a saída do Cássio do Corinthians, depois de mais de uma década e muitos títulos, foi a pressão da torcida contra esse grande ídolo corintiano, né? E ele não tinha, e ele falava nas entrevistas, né? Tudo é culpa do Cássio, né? Se o time não faz gol, é o Cássio. Se toma gol, foi o Cássio. Então, quer dizer, a pressão também psicológica foi intensa. E voltando sempre àquele caso, né? O Gil também, outro ex-atleta do Corinthians, deu uma declaração no Santos, hoje ele está no Santos, dizendo que, nossa, agora eu consigo respirar. Ou seja, o ambiente no Corinthians está há tempos bastante tumultuado. Aliás, ontem teve uma denúncia contra o contrato feito entre Corinthians e uma Bet dessas da vida que patrocina o Timão, É, envolvendo isso. desvio de dinheiro, etc. E tal. O Corinthians está uma bagunça faz tempo. Mas aí, voltando à questão do Cássio, ele acabou mudando de clube para respirar melhor. Não, é exatamente isso, Beto. Realmente, né? A gente que gosta do futebol e acompanha, sabe, né, Beto, que a pressão em times grandes, principalmente em times como o Corinthians, acostumado a vencer, né, Beto, a conquistar muitos títulos, quando você passa aí um período como agora de 6 anos aí sem levantar taças, a pressão é cada vez maior sobre os jogadores. E parece, né, Beto, que aqueles que são mais veteranos, que estão há mais tempo no time, são aqueles que são colocados ali como os responsáveis pela má fase, né? E a gente sabe que não é isso, né, Beto? É um conjunto de fatores que faz com que uma equipe produza menos do que deveria ou do que poderia, né, Beto? Porque a gente sabe que o elenco tem bons jogadores, tem uma estrutura boa, no entanto, tem muitos problemas extra-campo, né? Principalmente na gestão, né, Beto? E é isso acaba influindo também nos jogadores, a pressão da torcida aumenta, e aí a gente acaba vendo ídolos da equipe, como o Cássio, né, Beto, que estava no Corinthians desde 2012, né, sendo o maior nome no gol em toda a história do Corinthians, tendo agora que sair. E eu não tenho dúvidas, Beto, que no Cruzeiro ele vai encontrar ali uma situação em que ele, em pouco tempo, vai ser o titular da equipe, né? E vai jogar muito bem por muitos 25 e 25. Além desse reajuste, Beto, também foi autorizado pela Ares PCJ para a BRK Ambiental aqueles outros serviços, sabe? Aqueles outros serviços de ligação de água, religação de água, ligação de esgoto. Nesse tipo de serviço, Beto, o aumento é um pouquinho maior, de 4,14%. Então, como você disse, né, Beto, as pessoas devem se preparar aí para esse pequeno reajuste, mas que acaba influindo no bolso.
Eu dei uma pesquisada aqui, Beto, no ano passado esse aumento foi de 6,11%. Agora, em 2022, Beto, aí sim o aumento foi bem considerável, né? Foi de 12,57% naquela oportunidade, né? 2 anos atrás. Ele foi até dividido em duas parcelas. Uma parcela de 8% em julho e depois mais 4,57% no final do ano, em novembro. Então, nós temos tido aí bons aumentos aí nos últimos anos e nesse ano de 2024 vai ficar um pouco menor do que em anos anteriores, em 2,65%, Beto. Tá certo, tá certo. E consumo, né? Sempre as pessoas devem ficar atentas ao consumo de água também, né? Qualquer sinal de vazamento é bom reparar, porque enquanto o reloginho fica virando ali, você está pagando uma água. Inclusive pode estar indo para a terra, pode estar indo para algum lugar aí, em caso de vazamento interno. Zé, para o próximo sorteio, né, Beto, que acontece amanhã, na quinta-feira. Se quem tiver um palpite bom aí, pode fazer uma fezinha para tentar ganhar esse prêmio aí, Beto, que vai até suplantar aí esses 42 milhões de reais aí, Beto. tá certo, é um bom dinheiro. Bom dinheiro também para quem fez a quina, né, Zé? Não deixa de ser uma boa quantia, né? É uma boa ajudada. Eu ficaria feliz, Beto, ganhando aí 47 mil reais, ajudaria bem, viu? Oh, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então tá bom. Ô Zé, só para fechar, a CBF anunciou ontem oficialmente que o Campeonato Brasileiro volta agora em junho, né? Isso, volta em junho, Beto, e teve uma pequena diferença, né? Ao que tudo indicava, as rodadas aí que nós não tivemos futebol, a do domingo passado e a desse próximo domingo, elas teriam que ser depois realocadas, né, Beto? Assim, continuaria o campeonato na rodada 9, 10, 11, 12 e assim subsequentemente, e esses jogos dessas duas rodadas seriam remarcados. No entanto, a CBF resolveu, Beto, continuar o campeonato pela sétima rodada mesmo. Então, os jogos que deveriam ter acontecido nesse último final de semana agora, Beto, dos dias 18 e 19, eles vão já ser realizados no dia 1º e dia 2 de junho. Então, não vai ter, assim, mudança de rodada, né? Então, a rodada que paralisou foi a sétima, vai voltar na sétima rodada, né? E depois a oitava, nona e assim subsequente, né, Beto? Só vai ter que realocar as datas da nona a roda em diante, né? Então, eu achei uma boa decisão, Beto, porque senão a gente ficaria sempre com aqueles jogos, quando será que vai ser, quando não vai ser. Pelo menos agora a gente tem a mesma sequência que estava pré-determinada, né? Então, a sétima rodada vai ser a próxima agora e não a nona, como estava previsto anteriormente. Perfeito, perfeito. Bons esclarecimentos, Encinas. Muitíssimo obrigado. Amanhã tem mais, amigo. Um grande abraço e até lá. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Sei lá para a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está sintonizado conosco. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Roberto. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Farol de Limeira. E estamos aí mais um dia, né, com as nossas análises, com as nossas informações. E vou citar aqui inicialmente, antes da gente começar o nosso debate, que o TSE decidiu não cassar Sérgio Moro, a votação foi por unanimidade, e o relator foi muito claro na sua relatoria e na sua explanação, né? Ele disse, há indícios, mas não há provas, e não há convicção. Você se lembra que o Dallagnol e o Moro usaram a palavra indícios e convicção para condenar e mandar prender Lula e outros envolvidos na Lava Jato. Eles alegaram que as provas eram circunstanciais, né? Mas havia indícios e eles tinham convicção da culpa. Então ele recebeu realmente a sentença aí de não cassação, com o relator não levando em consideração o que a Lava Jato fez com todos os seus condenados, ou seja, o TSE deu um exemplo
de como deve ser conduzida uma corte superior, né, de magistrados no julgamento de um caso. Então, por isso, todos os casos foram basicamente anulados, as sentenças anuladas, né? E ontem também anularam a segunda turma do TSE, inclusive com o voto do bolsonarista Cássio Nunes Marques, anulou as penas do José Dirceu, do ex-deputado petista José Dirceu, e o Fux o Toffoli simplesmente cancelou todas as penas impostas ao Marcelo Odebrecht, menos a sua delação premiada, né? Então, Beto, eu sempre achei que o Moro ele teve uma conduta parcial, não ética, ele e os procuradores da Lava Jato, isso foi provado posteriormente, né, na divulgação daquela operação spoofing, né, pelas falas que eles, pelo que eles tratavam nas mensagens nos grupos do Telegram, do WhatsApp, mais do Telegram, né, mostrando que realmente a parcialidade dele comprometeu uma boa parte da economia nacional, né, e envolveu os políticos que eles tinham interesses que foram envolvidos. Desta vez, pelo menos, não usou-se o mesmo veneno, né, para o inseto inadequado. Eu fico com dúvida sobre essas anulações, com relação à devolução do dinheiro, sabe, Cláudio? Quer dizer, em tese, se essas pessoas fizeram acordos, devolveram o dinheiro que foi roubado, aí você anula, não teria que devolver o dinheiro também para eles? Beto, a anulação não implica no que aconteceu posteriormente. Por quê? Porque não houve uma absolvição, ou seja, os processos voltam à estaca zero e devem ser levados adiante a partir de como deveria ter sido feito, né? A questão foi que a Justiça Federal do Paraná, né, a 12ª Vara Federal, que era a federal da Lava Jato, do Moro, do Dallagnol e daquela turma toda, né, e do processo que foi um processo ilegal, porque não era para ser conduzido pela Justiça Federal de Curitiba, né? Era para estar na alçada da Justiça Federal de Brasília e na alçada da Justiça Federal de São Paulo, de onde era a maioria dos envolvidos no caso, né? Foi realmente uma operação tipo mãos limpas, né? Que o Bolsonaro se gabou de ser comparado àquele juiz italiano Falcone, né? Mas, na realidade, não teve nada de mãos limpas, né? Teve muita mão de juiz e de procurador aí, bem suja, diga-se, né? Então, agora, não sei como, não sei quando e não sei onde os processos deverão ser retomados, ser reiniciados aonde deveriam ter sido devidamente acomodados, né? Não deveria, de fato, ir para a 12ª Vara Federal em Curitiba com o Sérgio Moro no comando. Não porque era o Sérgio Moro, porque era a instância não competente para o julgamento. Ok. Cláudio, para a gente encerrar, queria um rápido comentário seu. Ontem o Milei, além de não pedir desculpas para a mulher do Pedro Sánchez, né, primeiro-ministro da Espanha, ainda confirmou sua visita ao país europeu na próxima semana, e ontem ele se autoproclamou a maior liderança de ultradireita do mundo. Meu Deus do céu, não há limites para o Javier Milei, hein, Cláudio? A maior liderança libertária do planeta, né? Vamos lembrar, Beto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro também chamou a mulher do Macron de feia, né? Eita, mulher feia, ele falou. Né? Você lembra disso, né?
Mas, mas o Milei realmente está indo por um caminho avesso, né? Ele está tendo as mesmas reações, ou até mais fortes, que ele está promovendo ações e reações mais fortes que a do próprio Bolsonaro, né? E está, assim, se autoproclamando quase um deus, né? É um problema sério, Beto. Quando o político começa assim, a situação a gente sabe que não termina bem, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? A Espanha já praticamente tirou a representação diplomática da Argentina, deixou apenas um adido lá na embaixada, né? E então é como aconteceu quando o Equador deixou que a polícia, quer dizer, determinou que a polícia invadisse a embaixada mexicana porque tinha lá um presidente né, exilado, e a gente sabe que uma embaixada é território daquele país que ela representa, né? O México tirou a sua representação diplomática também do Equador, e são questões aí que vão envolvendo alguns políticos, né, que se acham acima de tudo, acima de todos, né, e, na verdade, deixa de ser um embate ideológico, deixa de ser um embate entre a direita e a esquerda, deixa de ser um embate político apenas para ser um embate onde o que é mais importante é o interesse pessoal de cada um desses líderes, Beto. É lógico que tanto esquerda como direita têm as suas convicções, né? Mas quando a pessoa usa, não é nem usar, né, Cláudio? Ele tem uma responsabilidade como presidente, né? Ele não é uma pessoa física, digamos assim. Ele é pessoa física, mas é um presidente. Então, tem que ter cuidado na hora de falar, porque você pode afetar, inclusive, relações internacionais. É isso que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer ainda algumas vezes. Bom, Toninho, é isso aí. Muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Seguimos nessa semana. E, olha, bom saber, eu também estou com o visual um pouco mudado, que ainda nós estamos dando algum trabalho para os barbeiros, né? Para os cabeleireiros aí da vida, né? Bom saber que ainda a gente tem cabelo para cortar, viu, Cláudio? Fico muito feliz. Então, Beto, ontem eu fui cortar meu cabelo num cabeleireiro que eu frequento há mais de 40 anos aqui em Limeira, que é o Ricardo, né? Cabeleireiro, que fica ali no lado do Grupo Brasil, né? Ele e o sócio dele, o Dedé. O Dedé teve um AVC recentemente, no início de 2023, ficou 6 meses de cama, agora voltou a trabalhar. Eu fiz o corte do meu cabelo e de barba com ele, e ele me deu a triste notícia que o Ricardo, aos 69 anos, faleceu, né? Então, ele se recuperou e o Ricardo faleceu. O Ricardo era muito conhecido, tinha muitos figurões aqui de Limeira que só iam cortar cabelo com ele, né? Era muito querido, muito atencioso, e eu fiquei realmente muito chateado com isso, né? Como você disse, ainda bem, pelo menos nós temos alguns pelos na cabeça, né, e no rosto para a gente dar um trato, né? É isso aí, fico feliz. Eles ganham no mole, né, Cláudio? Mas nós vamos lá com orgulho. Sim, com certeza, Tá não bom. tenho nem dúvida, viu? Valeu. Um abraço. O meu também, o meu eu cortei lá em Serra Negra no sábado, e a mulher veio com uma maquininha, eu falei, meu Deus, vai com máquina dessa vez? Mas aí ela ajeitou também a cabeleira. Obrigado, Cláudio, até amanhã, um grande abraço. Até amanhã, um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos. Vamos bater um papo agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula. Vamos ver se a nossa conexão me parece que está boa. Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, será que estamos aqui sem delay? Para variar, né, com delayzinho. Como o assunto é seríssimo, hoje eu vou pedir para você sair e entrar novamente para que a gente possa estabelecer essa conexão com os estúdios aqui do nosso Farol de Limeira, diretamente com o estúdio também da nossa queridíssima treinadora física e comportamental Leilani de Paula.
Assim que tivermos imagem e som, eu sigo com o assunto de hoje, que o assunto se relaciona com saúde mental. Aí a pessoa pode me perguntar, mas o que tem a ver saúde mental com treinamento físico? E é isso que a Leilani vai nos explicar também no programa de hoje. Agora sim, Leilani, mais uma vez, bem-vinda, obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, prazer é sempre meu de estar aqui ao vivo com você. Leilani, eu ia fazer uma longa exposição aqui, lida inclusive, mas eu vou tentar resumir. Nós teremos... você gosta de Jogos Olímpicos? Você gosta de acompanhar, assistir? Gosto, principalmente as ginastas. Exatamente. Porque eu olho ali, eu tenho uma vontade enorme de estar ali fazendo toda aquela acrobacia que eu acho magnífica. Eu acho perfeito também. Tudo isso. Acho muito bonito. Então, e nós vamos começar exatamente por esse esporte. Um instituto, uma fundação norte-americana, fez um estudo mais aprofundado a respeito da necessidade do acompanhamento de profissionais para atletas de alto rendimento em relação à saúde mental. E o exemplo vem das últimas Olimpíadas, onde aquela grande atleta norte-americana, Simone Biles, teve um problema durante a competição, ela perdeu a noção do espaço, ficou com medo de uma queda brutal e ela interrompeu, inclusive, a sua participação nas Olimpíadas por conta disso, ela ficou muito assustada. De lá para cá, a gente vem percebendo a necessidade de esportistas e, em regra também, praticantes de atividades físicas de receberem um acompanhamento devido às pressões. Mas trazendo isso para o mundo mais plano, mais normal, o desempenho da atividade física também depende de você estar com a sua cabeça legal, não é, Leilani? Sim, você precisa estar com o seu discernimento mesmo e saber essa percepção toda do que é colocar o seu corpo em risco, o que seria passar do seu limiar. Porque quando a gente está usando atividade física de uma maneira indevida, que seria o quê? Eu deveria estar fazendo uma psicoterapia ali, olhando mais para as minhas emoções e não buscando na atividade física compensações. Porque eu falo que existem várias rotas de fuga para que você não olhe para o problema, para a raiz daquele sintoma. O corpo está todo o tempo dando sinais. E muitas pessoas utilizam de uma das rotas, que é o exercício físico, para que você não olhe para essa bandeira vermelha aí. Então, eu tive várias alunas que usavam a maratona, a corrida diária para camuflar esse sintoma que tentava dizer alguma coisa. Era aquela coisa que vinha tentando sair como um vulcão ali dentro daquele corpo e ela ia lá, abafava isso. Como? Com treinamento e com corrida. Ela precisava correr mais do que uma hora. Então, eu comecei a observar esses comportamentos dentro da academia. Esses e outros motivos me fizeram estudar mais a psicanálise, mais a inteligência emocional sistêmica, porque eu estava vendo alunos que não são viciados em drogas, não são viciados em nenhuma outra bebidas e, enfim, mas existem também a rota de fuga que é a atividade física, que pode levar esse indivíduo a ter um overtraining. Então é muito comum. Ah, mas a atividade física é saudável. Mas nesse nível, passando desse limiar de saúde, ela é um vício, ela pode se tornar um vício, sim, pode colocar em risco a tua saúde. Então, essa atleta, ela teve, sim, uma inteligência emocional para não colocar a sua saúde em risco. E olha que ela é uma atleta. Ela poderia estar ali perdendo a possibilidade de estar ali ganhando uma medalha olímpica. Então, ela sabe o que estava em risco. Mas o que é mais importante, a minha integridade física e emocional ou uma medalha olímpica? Então, Neilani, mas aí a gente pensa que o suporte profissional, como sempre, né, as pessoas negligenciam esse apoio profissional. Você tem condições de trabalhar esse aspecto com seus alunos também? Hoje sim, hoje eu estou em formação de uma análise corporal, hoje estudo bastante o comportamento, voltado para toda essa situação mesmo das dores emocionais. E da onde vem essa compensação, que pode se alimentar, pode ser um excesso na atividade física, pode ser uma ansiedade que ela não consegue nem respirar.
Então, nós sabemos que às vezes a pessoa não consegue emagrecer, não porque ela não treina o exercício adequado ou porque ela não se alimenta bem, porque muitas vezes ela nem tem permissão para emagrecer. E esse é um assunto bem polêmico, porque a permissão ela vem desde a sua infância. Tudo que ela ouviu, toda a maneira que ela foi educada, todo o ambiente que ela foi ali modulada e que contribui para que ela seja hoje uma pessoa com sobrepeso. Então vai muito além, sabe, Roberto? Nem, não, a obesidade não dá para olhar só para aquilo. Ah, ela deve ser uma mulher que só come o dia inteiro. Ah, ela que não quer emagrecer. Ah, ela não faz academia. Não, não é só isso. Então nós precisamos olhar para a raiz do problema. E hoje eu tenho sim, tenho como abordar isso. E quando eu identifico, eu passo isso para o profissional adequado que vai dar a continuidade a esse sintoma que tem uma raiz emocional. E através da minha aula, que é o Pilates Flow, eu consigo trabalhar essas emoções. Toda essa ansiedade que está ali em suas articulações, refletindo em dores, em fibromialgia. Então, ao passo que eu faço o aluno a sentir, olhar para essa emoção, identificar a raiz disso, daí nós vamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar, trabalhando sim a psicoterapia, trabalhando constelações sistêmicas, olhando para a origem desses traumas. E isso, junto com a atividade física, a gente vai fazendo esse aluno a não buscar nas suas rotas de fuga, e sim buscar as respostas dentro dele, porque nós temos todas as respostas, Roberto, só que nós não sabemos fazer as perguntas certas. E muitas vezes nós não queremos olhar para onde está a raiz do problema, porque existe uma dor emocional. E ninguém gosta de cutucar a ferida, certo? Mas quanto mais a gente esconde isso, quanto mais a gente evita olhar para isso, nós vamos nos tornando mais reativas a todos os acontecimentos que vêm, vamos acionando esses gatilhos e vamos sentindo todas as dores musculares, articulares, dor de cabeça, enxaqueca, quando não um câncer. Então nós precisamos olhar para esse sintoma e identificar a raiz emocional disso, porque ela está comunicando o tempo todo. Tá bom. Antes da gente terminar, queria aproveitar um pouquinho dos seus conhecimentos, mas antes fazendo um rápido registro. Segunda-feira nós falamos sobre violência contra a mulher, né? E um fisiculturista canalha, ele espancou a sua namorada e ela acaba de ser noticiada da morte dessa namorada do fisiculturista lá em Goiás. Já que você está falando de articulações, saiu uma matéria também, um outro estudo, que ele está relacionando o que eles chamam de osteoartrite, mexendo com o joelho, e eu só queria fazer uma breve pergunta para você. As pessoas que têm problemas como artrite, por exemplo, e eles estão relacionando esse problema principalmente com o joelho das pessoas, né? Aquela dorzinha no joelho que vai aumentando progressivamente. Dá para minimizar isso com reforço muscular, Elani? Sim, dá sim, nós precisamos trabalhar essa musculatura adjacente à articulação, então nós temos que trabalhar realmente, identificar primeiro, fazer uma anamnese para saber qual é o desequilíbrio muscular desse corpo, para que a gente possa alongar o que está encurtado, fortalecer o que está fraco, trabalhar assim com uma suplementação adequada, essa questão óssea, e observar toda a vida desse paciente. Se ele toma sol, se ele se alimenta, se ele se nutre adequadamente, se ele bebe água, qual é o estilo de vida dessa pessoa? Porque nós temos o efeito deletério da idade, que nós vamos ter artroses, algumas inflamações, que é natural da idade, né, Roberto? Mas nisso não coloca a sua vida numa vida sedentária, sentada, deitada, porque agora eu não posso mais fazer nada. Muito pelo contrário, você vai potencializar todo o declínio se você não tiver uma vida ativa. Mas eu volto a dizer, nós precisamos trabalhar junto com um médico, um osteopata, um ortopedista, uma nutricionista, e é importante a gente ter essa informação. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas eu não tenho isso. Mas nós temos muita informação hoje. Então, nós conseguimos, sim, através de uma boa alimentação, através de uma rotina diária, minimizar todos esses impactos articulares. E volto a dizer que as articulações, existem pontos de dor
no joelho, no quadril, nos ombros, que diz muito daquilo que você está carregando, que é um peso que não é teu. Então, sempre também eu tenho que olhar para as partes emocionais, porque o nosso corpo tem, sim, respostas psicossomáticas. Então, não é só usar medicina tradicional. Tô com dor na lombar, vai lá, tome um anti-inflamatório. Não. Por que dessa dor na lombar? O que vem acontecendo? Qual é a sobrecarga? Quais são as tensões dessa mulher ou desse homem? O que ele vem sobrecarregando aí emocionalmente que ele não está dando conta e o corpo está sinalizando? Então, por isso que eu volto a dizer o quanto é importante a gente ter uma boa saúde mental. Não é só a física, Roberto. Então, antigamente nós negligenciamos muito a saúde mental. Ela nem entrava muito nesse campo. Era só aquela medicina tradicional de olhar para a dor e dar um remédio para aquela dor. E hoje não. Hoje já está provado o quanto nós somos indivíduos integrados, corpo e mente. E uma noite mal dormida, porque eu tive ali um pensamento ruminando ali na minha mente. Isso é fantástico. Valeu, valeu. Não, tira todas as nossas dúvidas sempre aqui no Farol. Daqui a pouquinho o Recorte estará em podcast para todos acessarem. Eliane, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui no nosso Farol. Até uma próxima e um grande abraço. Excelente sequência de semana. Ótimo. E logo tem um feriadinho pra gente, né? Mas tem. essa semana continua, firme e forte. Semana que vem estamos aí. Valeu. Até a próxima. Até mais. Valeu. Essa é Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. Reta final do nosso programa. Vamos agora ao comentário de César Roberto. Antes, um rápido intervalo e depois a participação de Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem a bola rolou pela Copa do Brasil, hein? Nós tivemos o Bragantino vencendo o Souza da Paraíba por 3-0 em Bragança Paulista. O Bragantino passou para a próxima fase. Em São Januário ontem também o Vasco da Gama empatou no tempo normal 3-3 contra o Fortaleza e nos penais deu Vasco 5-4. Jogo emocionante, viu, Beto, ontem lá em São Januário. O Vasco abriu o placar 1-0, o Fortaleza virou o jogo para 2-1, o Vasco empatou 2-2, fez 3-2 e no finalzinho da partida o Fortaleza empatou 3-3. Aí nos penais deu o time carioca classificado para a próxima fase. Nós teremos hoje 19 horas no Maracanã, Fluminense e Sampaio Correia, jogo de ida 2-0 para o Fluminense. Hoje também 19 horas em Salvador, Vitória e Botafogo, jogo de ida deu Fogão 1-0. Hoje 9h30 da noite lá na Arena Amazonas. Amazonas e Flamengo, jogo de ida no Maracanã deu 1-0 Mengão. E hoje também, 8 horas da noite, hein, Beto? Corinthians e América de Natal vão jogar na Arena Neoquímica. Jogo de ida lá na capital potiguar, deu Corinthians 2-1. Hoje também, 19 horas, Atlético de Goiás e Brusque, lá em Goiânia. Jogo de ida deu Atlético 1-0. E hoje, 8 horas da noite, Sport Recife e Atlético Mineiro vão jogar em Recife. Jogo de ida deu Galo Mineiro 2-0. Amanhã nós teremos o Palmeiras, né, jogando em Ribeirão Preto contra o Botafogo.
no jogo de ida deu Verdão 2-1, e amanhã também o São Paulo vai enfrentar o Águia de Marabá. No jogo de ida, o São Paulo venceu por 3-1. Campeonato Brasileiro, Beto, a retomada, né, desta competição na 7ª e 8ª rodadas, somente a partir de 1º e 2º de junho. Nós teremos no final de semana no Maracanã futebol solidário. E toda a arrecadação será revertida para os desabrigados da enchente lá no Rio Grande do Sul. Nós teremos de um lado o técnico Dorival Júnior, né, que é o nosso técnico da seleção brasileira, e de outro lado o Mano Menezes. E algumas presenças já confirmadas: Bebeto, Felipe Luiz, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, enfim, né, membros também da música brasileira. É uma partida beneficente para os nossos irmãos lá do sul do Brasil. Valor dos ingressos para esta partida: R$ 60 ingresso inteira e R$ 30 meia entrada. Para encerrar, Beto, ontem Cássio, ex-goleiro corintiano, foi apresentado ao Cruzeiro. O Cássio assinou um contrato por 3 anos com salários de R$ 850 mil por mês. O Cássio que estava praticamente acertado com o Santos, né, há 3 semanas atrás, com salários de 650 mil mês. Aí o Cruzeiro ofereceu 200 a mais para ele e ele preferiu tomar o caminho de Belo Horizonte. Então, boa sorte ao Cássio, que não vinha passando por um bom momento no Corinthians, e na minha opinião, eu acho que ele fez o certo em deixar o Alvinegro de Parque São Jorge. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Aberturas e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico, procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa quarta para todo mundo, sorte para o Corinthians logo mais à noite e até amanhã. Mesmo as pessoas que votaram no Lula sabem que ele é uma fonte inesgotável de bobagens. Faz 1 ano e meio praticamente que ele está no poder. É duro passar um dia sem que ele fale alguma baboseira, que não ofenda a inteligência de quem tem pelo menos 2 neurônios na cabeça. Mas essa semana, numa reunião lá na Anfávia, ele falou uma coisa que eu considero correto. Ele falou que os carros brasileiros, os veículos brasileiros, precisam baixar de preço, precisam ficar mais baratos. E não há como discordar. Mas o que ele vai fazer? Aí eu me recordei do ex-presidente Collor, que também fez uma série de bobagens, mas ele acertou na mosca quando ele disse, isso há 30 e poucos anos atrás, que os carros brasileiros eram umas carroças. E essa frase apenas não motivaria, mas motivou porque ele abriu a importação de veículos também e forçou as montadoras brasileiras a produzirem carros melhores. E hoje nós temos muito bons carros em praticamente todas as marcas, cada um escolhe a sua, de acordo com a sua preferência e seu poder aquisitivo. Mas estão muito caros. Então não adianta o Lula falar, ele acertou, os carros brasileiros estão muito caros, mas ele não vai conseguir forçar as montadoras a baixar os preços se ele não baixar também os impostos. Os veículos brasileiros custam para o consumidor variando de 30% a 48% só de impostos, ou seja, quase metade do carro que a pessoa tira 0 km, do utilitário, imposto. Se ele baixar o imposto, vai vender mais carros, mais veículos. Mas ele vai fazer isso? Essa é a grande pergunta. Porque esse governo é um governo que está só pensando em arrecadar. Ele abriria a mão de um pouco de impostos, porque é uma medida inteligente. Se ele baixar impostos, vai vender mais e vai arrecadar praticamente o mesmo, talvez até mais. E vai forçar as indústrias automobilísticas também
a diminuir um pouco suas margens de lucros. Então, apenas falar, como eu sempre digo, palavras são bonitas, mas o que pesa são as atitudes. E a gente espera que o Lula, nesse caso, tome uma atitude de baixar os impostos dos veículos, o que eu duvido muito.